Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Esses dias eu estava mexendo no meu celular e um aplicativo da Bíblia mandou uma notificação para mim, dizendo na tela bloqueada do aparelho: um líder justo dá estabilidade ao país. É sobre isso que a gente vai conversar agora um pouquinho. Pois bem, meus amigos, temos ao fundo aí a página do Instagram. Siga, @Diego Ganoli. Muita coisa interessante vem pra cá e não passa pelo canal. Inclusive, o tema do nosso vídeo que nós vamos tratar. facebook.com/Diego Ganoli. Muita coisa legal também passa por aqui. E vamos lá pra gente conversar um pouco sobre essa história. Pois bem, meus amigos, aí eu abri a notificação e aqui ao fundo você tem a imagem que me apareceu. Eu abri a frase curta que dizia: um líder justo dá estabilidade ao país. Era só esta pequena frase no meu celular. Inclusive, eu quero te dar uma dica muito importante. Tenha instalado em seu aparelho celular aplicativos da Bíblia. Seja qual for, mas de preferência os que te mandam notificações. E daqui a pouco, no final do vídeo, você vai entender o porquê. Beleza? Muito bem. Temos aqui ao fundo a imagem, né? Eu tive acesso a esse texto que está em Provérbios 29:4, que diz: o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país. Essa frase é muito forte, ela é muito poderosa, né? Ela tem ela mexe com a gente, tá bom? Ela mexe. E eu tenho aqui também outras versões e tal, mas entenda comigo. Nós temos aqui o rei que exerce justiça. Em outras versões você vai ver quando o governo é justo. Eu gosto dessa. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Na versão um pouco mais conservadora, Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Você observa bem que o texto é muito claro, né? É muito forte. Na nova versão internacional, que é a NVI, é bem bacana para todo mundo aí se inteirar com a Bíblia. A NVI diz: o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. E justamente essa é a imagem que você está vendo aí no Instagram, @Diego Ganoli. Eu até postei essa foto no Instagram e postei essa imagem nas redes sociais e tal. E é sobre isso que eu vou bater um papo com você agora, beleza? Vamos lá. Pois bem, meus amigos, verifique a sua inscrição neste canal e verifique também se você já segue nas redes sociais, tá bom? Todos que conhecem aqui o nosso canal, o meu trabalho, o trabalho que fazemos, eu em parceria com algumas pessoas que me ajudam, inclusive, e sempre me ajudaram, né? Dentre as pessoas que muito me ajudaram neste canal, eu tenho um amigo que é ateu. E nós trabalhávamos juntos numa empresa e íamos gravar os vídeos devocionais, como este que você assiste agora. E a sua companhia, sendo um cidadão ateu, muito me enobrece. Eu sou muito grato ao meu brother Vitor. Muito obrigado por todo o suporte que sempre me deu a alegria da companhia. Então, observe. E eu falei para você que a gente ia conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou lhe dizer um pouquinho sobre duas coisas. Primeiro, sobre o texto. Quem conhece aqui o trabalho sabe que eu faço parte de vários bate-papos, vários debates, vários canais falando sobre política. Isso sim, você sabe que é uma das coisas que é de extrema importância, não só para mim, mas para Deus, porque o sistema no céu, ele é um sistema que tem hierarquia. O sistema de Deus tem governo, né? Dentro do governo de Deus existe um sistema hierárquico, disciplinado.
Então existe disciplina, hierarquia, existe ordem. Então é muito importante você entender que um líder, quando o líder é justo, ele dá estabilidade ao país. Essa frase é maravilhosa, porque um dia antes dessa notificação de celular bater na minha tela, sem eu ter pedido, sem eu ter procurado, um dia antes, isso tudo, eu tinha participado de um debate, né, um debate político, e falávamos sobre estes assuntos. Agora, talvez você não saiba da importância que existe, né, para a política no sistema religioso, inclusive na Bíblia e, enfim, até no céu. Eu não sou político, nesse momento eu não sou candidato a nada. E para você ter uma noção do quão importante é compreender o bom funcionamento de uma política de governo, que vou te dar um exemplo muito clássico. A história narra para todos que Cristo nasceu enviado por Deus, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? É isso aí. Nós sabemos dessa história. Agora, preste atenção. Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Agora eu lhe pergunto, ele foi tido como uma grande ameaça, Cristo foi tido como uma grande ameaça ao sistema político e religioso de seu tempo. E tendo sido, inclusive, caçado até a morte, numa armação que levantaram contra ele. E ele também, obviamente, né, se levantou como um filho de Deus, falando sobre o reino do meu Pai. E quando Jesus fala sobre reino, ele está falando sobre política, sobre governo, sobre hierarquia, sobre estrutura, sobre poder. E esse discurso que Cristo trouxe, que o levou à morte, inclusive morte de cruz, como todos conhecem. Agora, um fato que vai impactar a sua vida. E eu quero que você preste atenção, que no final eu vou te falar uma dica fantástica de como você ajudar, né? Como você pode fazer para ajudar no processo de transformação da sua vida. É algo que eu experimento na minha vida e vou compartilhar com você. Cristo morreu e ressuscitou. Como Cristo ressuscitaria se não tivesse mais o seu corpo? Já parou para pensar nisso? Porque ele foi crucificado e o corpo foi apreendido. Depois da morte de cruz, aquela coisa, ele foi levado. E como que ele teria condições de ressuscitar se o corpo foi apreendido? José de Arimateia, que era senador, foi quem foi lá, com os seus poderes e privilégios de senador, seu acesso permitido por ser um senador, que fez e permitiu com que ele tivesse essa abertura para ir lá interceder pelo corpo já sem vida de Jesus Cristo, para que pudesse ser providenciado um sepultamento, né? A encerrar de vez a história. Faço uma ideia dos argumentos de José de Arimateia, já sacando o movimento, já entendendo que Cristo havia prometido retornar e retornou ao terceiro dia. Então, já imagina o argumento que ele usou, com o acesso que tinha, com poder e autoridade, com a liberdade, né? Um privilégio. Conseguiu o corpo de Cristo de volta. E ali foi providenciado o sepultamento. E por este motivo, Cristo foi sepultado. Daí em diante começam as histórias que marcaram o mundo, como Santo Sudário, né? Todo mundo sabe que rola um tecido aí que envolveu a Cristo e tem a marca as expressões ali da marca do rosto de Cristo. Todo mundo sabe que ele estava lá dentro envolto naquele lençol. Todo mundo sabe que no terceiro dia a pedra se removeu e ele voltou vivo. Os anjos apareceram para as mulheres foram correndo pela cidade apavoradas com aquela história toda, contando que
Jesus foi lá e ele não estava, e o anjo chegou e falou: mulher, por que tu chora, procurando entre os mortos aquele que está vivo? Tudo isso só aconteceu porque José de Arimateia era um senador e foi lá interceder pelo corpo de Cristo. Então, não seja fruto de uma geração bitolada anterior à sua, seus avós, seus pais, enfim. Não seja ignorante por opção. Nós temos opções hoje em dia. A política é algo muito importante. Por isso que a estrutura do céu ela é política e hierárquica. Né? A estrutura do céu envolve governo. E a Bíblia nos diz que o reino do céu será tomado à força. Faça uma ideia da força que precisa ter para saber lidar com o governo de Deus. Reino é um sistema de governo. É uma... Eu acho incrível o efeito que isso deve estar causando na sua cabeça. O reino é um sistema monarca, político, de governo. E a Bíblia fala o tempo inteiro na figura de Cristo sobre o reino de Deus. Então, hoje eu quero te dar uma dica que eu falei que ia te contar no final, que é: tenha aplicativos da Bíblia que mandam notificações, porém, programe as notificações. Faça cadastro no seu aplicativo de Bíblia para planos de leitura diário, que te dê um alarme para tocar todo dia, tal hora, para você lembrar de ler a Bíblia. Por quê? A nossa vida nos rouba dentro da nossa rotina. Todos os dias ela nos rouba o tempo. Nada é mais importante do que o tempo. Por isso, temos uma playlist nesse canal chamada O Tempo, para que você reflita sobre o que você faz do seu tempo. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Agora, se você tem um aplicativo que bate na sua tela aí, ó, uma mensagem da Bíblia, e você desliza para o lado e fecha, aí você não abriu. Porém, nunca vai poder dizer que não tinha ninguém batendo na sua porta. Beleza? Deus abençoe e verifica a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. E essa mensagem faz parte da série Tempo aqui do canal. Passa na playlist para ler todas as demais. Verifica também se você já segue nas redes sociais, isso é muito importante. Essa história de hoje está compartilhada no Instagram. Então, verifica tudo isso daí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Verifica a inscrição aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.